Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao painel WW. O que as eleições estão mostrando sobre a democracia brasileira? A pergunta parece abrangente, na verdade, ela é uma provocação à reflexão de todos nós sobre o que estamos experimentando em termos de democracia e exercício da democracia no Brasil, sobretudo diante dos últimos acontecimentos na corrida eleitoral, que eu tenho certeza é o que está na cabeça de todos vocês que nos acompanham. Temos, como sempre, aqui na roda 3 pessoas que debaterão. Começo a apresentação dos nossos convidados, perdoem o tropeço, por Ricardo Noblat, é meu colega jornalista, é titular do blog do Noblat e é colunista da revista Veja. Está conosco Mário Machado, é cientista político, professor titular, fundador do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O terceiro participante da roda é o Ricardo Senes, é economista, cientista político e ele é também diretor da consultoria Prospectiva. Evidentemente que vocês sabem, o meu grande prazer é apresentar essa plateia, trazida aqui pelos nossos apoiadores, especialmente o Centro de Integração Empresa e Escola. O terceiro bloco é de vocês, preparados as perguntas já, principalmente as moças, né, que o público reclama que as moças não fazem pergunta, então já dei o recado para elas em nome de vocês que estão nos acompanhando e é daqui um instantinho que a gente começa o programa. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Direto ao ponto, democracia e as eleições. Na verdade, você já percebeu, você é um veterano jornalista, somos colegas há muitos anos, que isso é simplesmente um nariz de cera, como a gente fala na linguajar antigo da imprensa, para essa pergunta. Como é que estão indo as eleições? E o que ela te diz, como estão indo as nossas eleições? E o que elas dizem, o que a corrida eleitoral diz a você, que eu sei, desculpe de revelar, quanto tempo você está nisso, você já cobriu 89, o que você está achando da democracia nessas eleições, Ricardo Noblat? Se vai ganhar a democracia nessas eleições? Bom, desculpa, porque além já de que tudo, você fez eu estou ficando surdo. Então, quer que eu repita? Repita. Repita. Isso é o jargão de uma rádio que eu gosto muito. Repita, mas é o horário. No caso, eu vou repetir a pergunta. Ricardo Noblat, o que as eleições que você está acompanhando lhe dizem sobre a nossa democracia? Que ela é resistente, apesar de a gente tanto se preocupar e ter mais que se preocupar com ela mesmo. Mas ela é resistente porque passar pelo que a gente tem passado, principalmente da redemocratização para cá, né, 85, não é fácil. Agora, de toda forma, eu estou dizendo, ela está sofrendo talvez o seu teste mais forte, né? Não só porque o país sairá, seja qual for o resultado da eleição, acho que sairá dividido, sairá radicalmente dividido, se a gente ficar nessas duas opções e chegar ao segundo turno com essas duas opções, e com um país cheio de problemas, com um Estado quebrado, com um governo quebrado, com reformas que não foram feitas, que ficaram pela metade, com outras que terão que avançar, mas como nesse clima de contestação, de radicalização de tudo, eu não sou pessimista, eu não entendo como o Delfim Neto diz, mas eu acho que ele tem razão quando diz esse país ficará ingovernável, seja qual for o resultado. O Delfim é um grande fazedor de frases. É verdade. Além de ser um grande fascinado pelo exercício do poder. Mário, a mesma pergunta inicialmente para a gente começar a tentar estabelecer a avaliação que vocês fazem, da percepção que vocês têm da democracia brasileira em função do que você está vendo acontecer nesta corrida eleitoral. Eu concordo com o Noblat que nós enfrentamos alguns desafios muito grandes e a democracia brasileira se saiu bem. Ou seja, houve impeachment de uma presidente e não houve retrocesso. O presidente Temer assumiu sem nenhum apoio popular, continua hoje, 2 anos depois, sem nenhum apoio popular e o sistema funciona. O Lula foi condenado e preso, disseram que o céu ia desabar sobre esse país, não desabou. Então, essas coisas que eram difíceis foram, digamos assim, digeridas. Agora,
Essa eleição realmente ela é muito problemática, porque houve uma polarização muito grande, com o esvaziamento do, digamos, do centro democrático. Não é que ele não exista, mas ele está fragmentado. Se você somar as preferências por esses 5 candidatos do centro, você teria aí uns 23%, 24%, que seria mais do que o Haddad tem hoje. Mas o centro se fragmentou, então as opções que restaram foram, não é, para fulanizar, digamos assim, Haddad e Bolsonaro. Não, não é fulanizar, são as duas candidaturas que as pesquisas indicam hoje como as que estão na ponta. Houve um apelo ontem do ex-presidente Fernando Henrique para um entendimento dos candidatos do centro. Eu acho que isso é muito tarde, eu acho que não há mais tempo para se fazer isso. Acho que a Marina fez um comentário muito breve, jocoso, dizendo assim, você não chama o alfaiate depois que a roupa está feita. Eu acho que é tarde para tentar uma resposta dela ao manifesto Fernando Henrique. Eu volto a esses aspectos mais específicos, queria dar ainda a oportunidade ao Ricardo Seles de responder essa mesma questão. Qual é a sua percepção do funcionamento do nosso sistema político em particular e da democracia tomada como um sistema um pouco mais bem mais abrangente em função do que você está vivendo? William, eu diria que nessa eleição eu estou menos preocupado com o resultado em si e mais com essa questão fundamental da instituição e da democracia no Brasil. Eu acho que é isso que está em jogo mais do que um candidato ou outro. E aí, William, eu acho que nós temos um paradoxo enorme no país. Assim, as instituições se provaram muito sólidas, muito mais sólidas do que a gente podia imaginar. Assim, o teste de estresse que a gente está passando do ponto de vista institucional é fantástico, né? Nós vamos fazer um teste último agora, mas nos últimos anos é surpreendente e nos distingue da maior parte das democracias emergentes no mundo, que muitas delas não passaram por esse estresse. Então, do ponto de vista da solidez institucional, paradoxalmente a gente vai muito bem. Mas aonde que eu vejo, William, que tem uma questão que é difícil da gente ser otimista, eu diria. A solidez institucional eu acho que tem que ser otimista e é verdade, mas se você pegar o que está ocorrendo nas eleições, não a presidencial apenas, mas comparar a presidencial com a de senador, deputados federal, governadores e assembleias legislativas... Você quer comparar a majoritária e a proporcional? Não, e mesmo as majoritárias estaduais. Okay. Eu só estou destacando a presidencial. Vocês têm duas eleições paralelas ocorrendo no Brasil. Paralelas e radicalmente opostas. Se você olhar o nível de renovação que vai ocorrer no Congresso... Explica um pouco melhor, por que radicalmente opostas? Por conta do seguinte, o que vai prevalecer, com exceção da presidencial, vai ser uma enorme continuidade. Enorme. O Congresso vai continuar 91% igual. Os governadores que estão hoje liderando as pesquisas são rigorosamente dos grupos tradicionais. As assembleias legislativas vão se renovar menos de 10% também. Só que toda a polarização que ocorre no país ocorre numa eleição presidencial. O resto do sistema inteiro não está polarizado, não está caindo com uma degradação do centro. Então, o que está acontecendo? Uma solidez institucional de um lado, uma enorme inércia em todo o sistema político, com exceção do presidencial. O que está acontecendo, William, eu acho que até uma tese um pouco que o Jairo Nicolau trouxe lá atrás, um cientista político, eu acho que um dos melhores do Brasil. Ele falou, ele tá mostrando o seguinte, que a eleição presidencial no Brasil, particularmente pelo fenômeno Lula, que é a única liderança nacional acima das lideranças estaduais, tá certo? É o único partido que se organiza para maximizar a agenda federal, presidencial. Todos os outros são uma federação de estaduais, inclusive o PSDB, o PMDB, etc. Então, nenhuma outra força política, seja centrista, seja centro-esquerda, consegue se organizar para presidencial. Só o PT sob a liderança do Lula. Então, isso gera uma dinâmica muito específica em função do Lula, da liderança, não do Lula em si, mas da capacidade do Lula de organizar uma força política de caráter nacional. Apesar dela ser minoritária na sociedade, ser 13% da sociedade. Mas quando vai se refletir no processo eleitoral presidencial, não no resto, presidencial, o cara é 40%. Então, essa disfunção, William, que eu acho que a gente precisaria entender, porque é o que está gerando o maior estresse que a gente está vendo hoje, com risco até de, talvez, no limite, uma ruptura, mas não é o sistema inteiro. Bom, peraí, Ricardo. Tem duas coisas contraditórias que você coloca aqui. Uma, você assume o argumento até agora apresentado, tanto pelo Noblar quanto pelo Mário, de que as instituições se mostraram, digamos, diante do que elas foram submetidas, elas se mostraram mais resistentes do que inicialmente podíamos esperar. Exato. 2 impeachments, toda a crise econômica e as consequências dela. Por outro lado, você diz o seguinte, quando a gente olha para essa eleição, a gente está focado na questão do plebiscito majoritário em cima da pergunta da questão do chefe do executivo e nos esquecemos que o resto dessa eleição é a mesma. E é isso que eu digo que é contraditório. Se por um lado, Noblar, a gente vê isto que é claro no eleitorado,
um desejo de mudança, e por outro, como ele sugere, não vai ter essa mudança, vai alguém ser eleito plebiscitariamente que vai se chocar com esse espírito de mudança? Dá para combinar isso? Tenho dificuldade de achar que dá para combinar. Agora, eu acho também que o Ricardo observa e com muita sensatez, enfim, observa o que está acontecendo. E eu vejo isso nos estados, você não terá surpresa, salvo um canto ou outro. Os senadores serão os mesmos, o Renan está reeleito, o Jucá ainda está pela bola 7, mas deve voltar. A renovação nas assembleias vai ser pequena, na Câmara esse Congresso será o Congresso que está aí, talvez piorado um pouquinho. Doutor, se é possível piorar. Sempre eles vêm provando isso com algum empenho. Doutor Ulisses Guimarães dizia, quando a gente reclamava aí, doutor Ulisses, esse Congresso é muito ruim, isso é porque você não viu o próximo, né? O próximo será pior, e assim foi essa degradação toda. Agora, eu não consigo entender o que você talvez tenha querido saber, que é exatamente qual é a contradição, porque está acontecendo no campo. As pessoas querem mudar, mas a legislação não permite, quer dizer, a legislação que foi inventada ou criada, feita sob medida, veja, vai ser a primeira eleição onde você vai começar a votar. Aliás, vai ser uma complicação a urna eletrônica, porque tem muita coisa para votar. 2 senadores. Se você botar o mesmo no número dos 2 senadores, você perde o voto está anulado. Mas muita gente vai anular. Mas voltando, é a primeira vez que você começa a votar pelo deputado federal, antigamente é estadual. Pelo federal, por quê? Porque interessou para a Câmara fazer essa chacota, essa coisa agora. O TSE está desesperado pondo um spot aí, explicando para as pessoas o que elas têm que fazer. Exatamente. Então, veja, foi feita sob medida esta legislação, fundo partidário, tudo, domínio sobre ele, controle, dá só para quem quer, a cúpula distribui esse dinheiro, que é para não mudar nada. Se possível, estratificar cada vez mais. Mas continua de pé a questão. Como não mudar nada e todo mundo quer mudar? Mais uma vez, eu acho que isso vai ficar frustrado, esse desejo de mudança. Veja, quantas vezes você teve manifestações claramente de mudança, desde que a gente acompanha da eleição de 89 para cá. A de 89, não. Chegaram lá no fim da eleição, os 2 candidatos que eram contra tudo que estava aquilo ali. Collor por um lado, Lula pelo outro. Estou dizendo no segundo turno, né, quando foi disputado. Hoje, mais ou menos, você vê essa mesma... Não, é um que é contra tudo isso que está, o outro, evidentemente, não pode ser contra tudo que isso está, porque também gerou isso tudo que está. Aí o povo vai para a rua, o Sarney faz o famoso cruzado, todo mundo vira... O fiscal do Sarney, olha, já teve isso, das pessoas irem entusiasmadas por Sarney, para a porta de supermercado, prender gerente de supermercado que aumentava os preços. Só o fiscal de Sarney era um orgulho, não é? Menos de um ano depois, Sarney estava sendo apedrejado no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus e as pessoas jogando pedra, porque ele tinha congelado os salários e os preços, todo mundo achou uma saída magnífica para a economia. Um ano depois estava tudo descongelado. A inflação disparando e tudo, o país quebrado. Quantas manifestações ou surtos de mudança ou de desejo de mudança a gente teve de lá para cá? E elas não aconteceram. Mário, a questão na qual estou insistindo é a seguinte. É evidente, por parte das manifestações do eleitorado, que há uma enorme massa de pessoas descontente, raivosa e indignada. Essa vai ser a eleição da raiva. E que busca encontrar candidaturas que lhes digam: vote em mim porque eu sou capaz de mudar isso que está aí e te prejudica. E pela descrição que o Ricardo Ceni faz e pela experiência do Noblar, que é um dos mais veteranos jornalistas, mais delicada e diplomática. Impressionado com isso. Diplomática. Sabe, eu cobri muito Itamaraty muitos anos. Aliás, faz tempo que a gente não se vê, né? Exato. É um grande, tradicional observador, velho observador da cena política em Brasília. Ele nos traz o seguinte relato: esqueçam, o que vocês veem hoje lá, que vocês detestam, é a mesma coisa, porém pior. Claro, o que sai desse vai choque? Acontecer. No âmbito do Congresso Nacional, eu concordo que a renovação vai ser mínima. Se a gente olha a distribuição de recursos públicos para os candidatos, os dados mostram que aproximadamente 70%
foram para deputados e senadores que vão pleitear a reeleição ou antigos deputados e senadores que estão novamente pleiteando a eleição. Então, sobram 30%, digamos assim, para novos candidatos. Mas aí você tem que tirar também os parentes dos candidatos antigos. Né? Então, digamos, a gente já vê clãs familiares. Clãs familiares. Então, talvez 20% para novos candidatos. É pouco. Então, acredito que a renovação no âmbito do Congresso vai ser pequena. Agora, no nível presidencial, a situação está bem diferente. Eu concordo que as pessoas foram para a rua, elas disseram que não queriam mais essa elite tradicional, que queriam uma novidade. Os antigos partidos não souberam ouvir ou não quiseram ouvir e apresentaram mais do mesmo, os mesmos candidatos quase que da vez passada, e isso deu margem a que surgisse um outsider no nível presidencial. Ele é um deputado já por várias legislaturas, mas nunca disputou um cargo no Executivo, que é o Bolsonaro. Então, ele é um novo. Gostemos ou não, ele responde a essa demanda. Como o Collor, que era governador. Como o Collor, que era governador. E foi percebido como alguma coisa nova que é essencial. Ele responde a essa demanda da novidade. Pode não ser o ideal. Como o Collor dizia que não era político e o Bolsonaro dizia que não era. O Collor era filho de governador de estado e neto de ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Quer dizer, era um político tradicional. De Maceió. O Bolsonaro não é. Não é. Então, como eu dizia, pode não ser o candidato ideal que essas pessoas tinham em mente, mas é o candidato que existe. E a prova de que ele responde a essa demanda, a essa expectativa, é que ele está na dianteira de todos os demais. Eu quero vir a essa questão que me parece uma das mais relevantes, sobretudo no momento que nós estamos vivendo agora, Ricardo. Logo depois do intervalo, eu passo a palavra a você. E a questão é basicamente essa. Quando vocês descrevem o clima político que a gente vive no momento, que papel você ainda atribui a forças que se auto-intitulam forças moderadas e centristas capazes de equilibrar, evidentemente, o que vocês já situaram aqui como os dois espectros da política brasileira no momento? A gente volta daqui um instantinho, até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Rapidamente resumindo, super resumida a questão, existe ainda um centro? William, eu acho que existe um centro. Ele está organizado, como eu comentei, em todas as outras eleições, menos para presidencial, mas nas outras eleições ele existe e predomina. Então, em todas as eleições estaduais, eles vão ser os principais atores e estão sendo. Então, aqui em São Paulo é um caso clássico, né? O PMDB contra o PSDB. Ou seja, mais centro do que isso, impossível. Então, essa lógica que eu acho que vai predominar, William. Mas o que eu acho que tem a disfunção desse centro, ele vai estar reproduzido no Congresso, de novo. Eu acho que o Centrão é até capaz de crescer. Você pegar esses partidos que hoje a gente chama de Centrão, são os partidos que já cresceram na reforma partidária do começo do ano. Foram os que mais cresceram. O PP, por exemplo, que é um típico partido do Centrão. Foi para quase, com 80 e quantos deputados? 80 e algo, né? Eu acho que é 72 deputados. Tá ali na beira. Na beira, mas o mais envolvido na Lava Jato, é o que mais cresceu na reforma partidária. Né? Então, assim, o Centrão, ele continua funcionando. As forças de centro, vamos chamar assim, que pode ser Centrão ou não, elas continuam existindo. E eu diria, William... Eu só queria separar ali nisso. Quer dizer, aquilo que a gente chama de Centrão é uma coligação de partidos fisiológicos com nome e endereço. O que eu estou chamando de centro... eu ia fazer essa diferença. Ok, obrigado. Ótimo, obrigado, não, mas obrigado. Esse é que é o ponto. É a cabeça do eleitor. Exatamente. São duas coisas. A gente chama de Centrão, esse centro meio disperso... Não é tanto a eles que eu me refiro, mas a cabeça de quem vai votar. Exatamente. Eu acho que o que aconteceu, esse eleitor de centro, vamos dizer, no sentido mais centrista, ele está sendo um candidato para presidente. Mas por quê, William? Não é que ele não teve alternativas de candidato. Eu acho que o Alckmin era um cara que, pela lógica política normal de um país, ele seria claramente o cara mais
capaz de arregimentar esse centro. A gente pode falar o que quiser, menos que a gente vive uma situação normal. Exato, mas esse é que é o ponto, William. O que a gente está vivendo? E aí que a gente tem que separar a discussão institucional e da democracia do momento específico dessa eleição. Nós estamos vivendo o que eu chamo de um período o trauma, aquele trauma pós-crise profunda que a gente teve. Então, assim, a gente tem um momento de excepcionalidade. Se olhar a lógica institucional do país de 25 anos por um momento pós-trauma, não é fácil. Por exemplo, você querer ver a saúde de uma pessoa que está com 60 anos, você olha o histórico dela, só que ela acabou de ter um acidente. Aí você vê o eletrocardiograma e fala, não, esse cara aqui está... Não, calma, ele está numa situação pós-trauma. Então, assim, olhar o que está acontecendo nas instituições, em particular nas forças de centro no Brasil, as moderadas, num período pós-crise e traumático como foi, ele dá uma desorganizada. Então, eu acho que não que sumiram as forças de centro no Brasil, o que sumiu foi uma capacidade de uma liderança arregimentar de maneira organizada essa vontade de mudar de maneira moderada, ou seja, as pessoas não preferem o salto no escuro, se tiverem opção, eles preferem uma mudança moderada. A história mostra um pouco isso. O problema é que essa possibilidade da mudança moderada não está colocada agora no campo presidencial exclusivamente. Essa é uma tese ótima de provocação, sobretudo para veteranos jornalistas como nós dois. Né? Quer estabelecer se isso que a gente vê nas pesquisas de opinião, onde claramente não há um centro. Eu não estou fazendo julgamento de valor, eu estou lidando com fatos que a gente pode, de alguma maneira, pegar. Isso é um fato óbvio hoje traduzido. Há dois grandes campos e a possibilidade de conciliação entre eles hoje parece muito reduzida. A provocação que o Ricardo Oceanes faz é excelente, a veteranos jornalistas, pelo seguinte: isto é um retrato fugaz de uma situação excepcional? Ou isto, na verdade, traduz uma evolução em termos de mentalidade, de padrão cultural político e de evolução das relações sociais no Brasil, que aponta para um outro clima de política nesse país e enterra o que a gente viu de 88 até aqui? Boa pergunta. Eu me especializei nisso. Se esforça. Olha uma coisa. Espero que a sua resposta venha não será contundente, rápida e objetiva. Olha uma coisa, eu não sei te dizer, com 35 partidos, quer dizer, eu me vejo tentado de vez em quando a imaginar, a gente vai evoluir uma coisa mais sólida, um lado, um outro, não tem tantos matizes ideológicos capazes de sustentar uma plataforma de 35 partidos. Não, isso é ridículo. É ridículo. Agora, você tem o seguinte, eu acho que o centro, ou seja, pelo lado do eleitor, ou pelo lado da cabeça do eleitor. Pelo lado da cabeça do eleitor, ele ficou sem uma cara, sem um representante, sem alguém capaz de galvanizá-lo. E por quê? Porque esse, vamos dizer, ajuntamento de políticos, ou esses poucos partidos que poderiam configurar aí uma opção para essas pessoas, veio se degradando também ao longo do tempo, pelo próprio processo que viveu, pela tibieza em enfrentar determinadas situações. Você veja Lula lá em 2004, 2005, foi atropelado ali mas foi pelo mensalão. E aí o PSDB disse, não, deixa sangrar, a gente dá para esperar, porque a gente ganha a eleição em seguinte, em 2006. Foi uma série de apostas erradas, ou de atitudes erradas, de um compadrio excessivo, de uma cumplicidade excessiva. Lembra do Aécio batalhando para salvar Lula de eventual impeachment naquela época, etc. e tal. Isso tudo eu acho que tirou a nitidez do processo para as pessoas, também criou um desencanto para as pessoas. Bom, quem é que vai me representar? Aí você tem nomes do tradicional centro, não centrão, e que, por uma série de coisas, foram se envolvendo nessas coisas e pagando um preço alto. Você tinha nome, Serra, aí Serra se complica. Você deu uma volta muito interessante nessa... mesmo? Mas voltei para o mesmo lugar. Não, a volta que você deu é muito positiva, porque, no fundo, quando o Ricardo nos sugere essa reflexão, o que a gente está vivendo hoje é efêmero ou significa uma evolução da política, você coloca nessa discussão, e me pareceu muito interessante, a consequência de erros ou de tomadas de decisões políticas, certo? E aí é que então eu passo a provocação a você, Mário.
quando a gente, efêmero ou não, não sei como é que você se associa a essa provocação, a reflexão que o Ricardo nos deixou aqui. Efêmero ou não, nós temos consequências da situação atual. Se ela nos leva por um lado em que é muito difícil imaginar que a cabeça do eleitor mude e comece a ver a política em termos de outros tipos de antagonismos, ou nós teremos, depois de uma fase de certa turbulência, uma volta ao que parecia ter sido o padrão da política brasileira desde a redemocratização, que é uma busca de um centro-direita mais liberal econômico ou um centro-esquerda mais preocupado com questões sociais? Eu acho que a mudança é ou maior. Isso acabou, esquece, foi chutado ladeira abaixo? Eu acho que a mudança é maior. Eu acho que o que a candidatura do Bolsonaro está demonstrando é que existe um eleitor conservador e existe um eleitor de direita no país. Porque nunca se falava isso, né? Durante os governos petistas, quase conseguiram uma hegemonia cultural e política. É o que o Maluf dizia no Brasil, todo mundo é de centro-esquerda. Ninguém podia criticar aquilo, ninguém. Eu sempre suspeitei que houvesse esse eleitorado, mas faltava uma pessoa que cristalizasse esses desejos. Essa pessoa surgiu, como eu digo, pode não ser ideal, mas surgiu. Surgiu e mostrou que existe, sim, um grande eleitorado conservador e de direita no país. E eu acho que isso é irreversível. Você tem em toda a Europa eleitores conservadores de direita, porque isso não teria no país como o Brasil, né? Eu acho que isso não tem retorno. Eu acho que o sistema político vai ter que se habituar a conviver com candidatos que vão seguidamente apelar para esses eleitores. Eu acho que isso é a grande novidade que essa eleição apresenta. Porque os partidos tradicionais, como o Noblar disse, durante os governos petistas, o PSDB, por exemplo, não foi capaz de fazer oposição. Não foi. Eu achava que ele não sabia fazer, mas depois eu descobri que ele não podia fazer, porque ele estava envolvido também em algumas maracutaias. Então, esses partidos, na minha opinião, eles estão claudicantes, eles estão indo para a UTI. Não é só o Bolsonaro que está na UTI, não. Eu acho que nós vamos ter, sim, um processo de radicalização e acho que ele não vai se dissolver tão rapidamente, não. Ricardo, agora cabe a você responder a pergunta que não foi retórica, que você mesmo levantou. O que eu vejo, quando você pega a distribuição ideológica do brasileiro, medido pelas pesquisas nos últimos 10, 12 anos, ele mostra muito o que você mencionou, o que o brasileiro, 80% dele está entre esses moderados de centro-esquerda e moderados de centro-direita. Esse é o grosso do eleitorado do ponto de vista ideológico. Representações mais à esquerda e mais à direita, eles ficam com uma parte residual, é mais ou menos 10% para cada lado. O cara que realmente se acha de esquerda, vamos dizer uma esquerda pré-revolucionária, vamos chamar assim, ou quase revolucionária, e um pessoal mais de direita que é extrema direita, que não é uma direita mais voltada a uma certa liberalização econômica e etc. Então, me parece, é nesse sentido que eu acho que a situação agora ela está estressada e não é a média da lógica política brasileira. Então, tirando esse trauma, a minha hipótese é se você tirar o trauma dessa crise de menos 8% do crescimento do PIB, mais 10, uma crise... Você 10%. Conservador, 10. Foram duas vezes de 3,7%, mas 10%. Mais o trauma pós-Lava Jato e mais o trauma de um governo com 3% de aprovação como o Temer, ou seja, são 3 variáveis muito negativas simultaneamente operando, ele gerou um efeito, sim, de deslocar representantes da centro-direita para a eleição presidencial. Isso que eu acho que é o meu ponto principal. O fenômeno de um cara de extrema-direita conseguir capturar esse eleitorado mais moderado de centro-direita é um fenômeno que eu acho que é raro, ele é excepcional. O candidato de extrema-direita que na história... significa que esse fenômeno não possa se avolumar, não tem que nessa... Que é o que o Mário sugere. Que é o que o Mário sugere com razão. Mas ele tem que ter consistência nas outras eleições. Minha questão, meu paradoxo, eu não sei responder 100% isso, mas a questão paradoxal é o seguinte, ela está se refletindo numa eleição, nas outras não está. E nunca foi refletida. Então, assim, a primeira. Sim. Não, para presidencial. Vamos esperar a próxima, você vai ver. Mas para presidencial, por que ela não está se refletindo nas outras eleições para Congresso? Talvez você não tenha personalidades tão fortes. Então você está falando de personalidade ou de perfil eleitoral? De tudo. O perfil eleitoral continua igual. Esse é o ponto. Se é por falta de liderança, é transitório.
Se foi uma mudança no perfil eleitoral, ou seja, o perfil eleitoral brasileiro foi para a direita, aí eu acho que é uma coisa mais estrutural de longo prazo. Olha, o que eu devo ver, por exemplo, tem pesquisas, o PT fez inclusive para consumo interno lá no Distrito Federal, e eles todos estão chocados com isso, o PT está chocado com isso, que mostra que hoje, a eleição fosse hoje, o Bolsonaro teria cerca de 50% dos votos no Distrito Federal, que aqui talvez de longe a gente imagine que sempre foi um reduto da esquerda, nunca foi. Só ganhou ali a esquerda, digamos, o governo do Distrito Federal com o Cristóvão Buarque e um mandato. No outro mandato ele já perdeu por Roriz de novo, que era um governador eterno do Distrito Federal. Depois ganhou com o Agnello porque o Roriz não pôde ser candidato, teve que renunciar ao mandato porque seria caçado. E Agnello acabou preso. O que você está dizendo é que o eleitorado de direita é muito maior do que se pensa. Eu acho. Não é possível que o Bolsonaro tenha o que tem e ainda possa ter a mais, não é? Se esse eleitorado era tão reduzido, ou tão pequeno, tão compacto, que de repente ele começa a se expressar. Eu acho que esse eleitoral pode traduzir esse ponto de interrogação que vocês estão deixando aqui? Vocês estão deixando um ponto de interrogação muito sério e que eu acho que é impossível da gente responder numa frase só, mas pelo menos a formulação da pergunta talvez ajude quem está nos acompanhando e inspire as perguntas que os nossos jovens aqui vão fazer logo mais no terceiro bloco, Mário, que é um pouco em cima do que vocês vieram aqui nessa última rodada discutindo. Nós estamos diante de um fenômeno excepcional, tal como ele está caracterizado, não vou perder tempo detalhando ele agora, ou nós realmente estamos vendo uma grande reorientação em termos da mentalidade das pessoas, das preferências políticas delas e possivelmente ideias que elas abracem ou não. Me parece que essa está um ponto de interrogação que vocês respondem em uma certa direção com muitos poréns. Posso deixar assim? Por favor. Aí vai o intervalo, o terceiro bloco é dos nossos participantes aqui na plateia. Eu passo alguma coisa, Mário? Rapidamente? Eu queria dizer o seguinte, não era politicamente correto se declarar conservador e de direita. É verdade. Esse estigma foi rompido. Por isso é que eu acho que essa mudança é permanente. As pessoas estão com coragem de botar... É uma frase. A gente tem que distinguir, acho que o aliado conservador de direita, que eu acho que é grande no Brasil e majoritário, do extrema-direita. Eu só estou querendo dividir um pouco essa. E para um candidato... Mas extrema-direita é fascismo, nazismo. Isso não tem no país. Depende. Pelo você não vai dizer que Bolsonaro é nazista. Pelo que eu vejo nas redes sociais, eu considero ele um cara de extrema-direita. Nas redes sociais, chegar a ser nazista ou fascista, a gente pode discutir, mas que ele é um cara de extrema-direita, acho que não tem dúvida. Ele é antiliberal. Ele é antiliberal, mas no menor dúvida que ele é liberal. Se o Guedes é um economista liberal... O Guedes não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma direita iliberal em todo sentido. O fascismo é antidemocrático e antiliberal. Por isso que o Bolsonaro se aproxima dele. O Bolsonaro não é antiliberal. Poxa, ele é um candidato liberal. Eu volto no terceiro bloco e vocês terão oportunidade, eu tenho certeza que virão perguntas nesse sentido, para vocês, à vontade, tratarem de definir e colocar em categorias os nomes dos quais estamos falando. Não precisa chegar em acordo, não. Eu acho que quem acompanha esse programa gosta de enriquecer as próprias percepções da realidade, isso que a gente traz aqui. Então, vocês depois coloquem, categorizem os candidatos da maneira que vocês achem mais apropriada. Isso é feito para você pensar na situação. A gente volta daqui um instantinho. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. O pessoal está super animado aqui, continuando a conversa. Eu fiz todo mundo ficar quieto para esperar que a câmera fosse aberta e a transmissão voltasse a você que está nos acompanhando. Primeira pergunta. Boa tarde, meu nome é Gilmara, eu sou do curso de Gestão Empresarial da FATEC Zona Sul, é uma instituição pública. E é com tristeza no meu coração, até com lágrima nos olhos,
ouvindo esse debate, onde citam nomes de pessoas que não estão presentes para se defender. Eu não visto a camisa de nenhum candidato, mas eu visto a camisa do meu país. E eu penso que futuro que eu vou deixar para minha filha diante de tudo isso, ouvindo da boca dos senhores que não há mudança, pois já está formada uma política onde só conseguimos criticar, na verdade, as pessoas que mais deveriam ter o nosso respeito, que representam o nosso país, que são o futuro presidente ou não. E dói muito na minha alma ver os próprios criticando, julgando, falando se são homofóbicos ou se não são. Não me interessa isso, não me interessa saber se são nazistas, o que eles defendem, me interessa saber o que eles pensam, as propostas para o nosso país. É uma vergonha ouvir... Gilmara, posso interpretar a sua pergunta como sendo Sim. uma reclamação em relação à qualidade do debate político, que não está permitindo a pessoas como você formar uma opinião, é isso? Exatamente. Tá bom. Quem começa respondendo? Nublar? Eu não. Não. Olha, Posso responder se eu acho quiser. que tem duas A questões preocupação dela é muito séria. É assim, como que alguém forma opinião, né? Se na avaliação da Gilmara, que está embutido na pergunta dela, e os assuntos que estão sendo abordados, ela não acha que são os assuntos que realmente importariam ao país. Está correto? Interpretei você corretamente? Exatamente. Por favor, Ricardo. Olha, eu acho que tem duas questões aí. Uma questão de falar que existe uma certa inércia no sistema político não quer dizer que a gente não tenha observado mudanças no Brasil profundas. O Brasil, nos últimos 20 anos, ele mudou profundamente. Então, a ideia de você ter um baixo nível de mudança no campo político não quer dizer que não tenha ocorrido mudança na sociedade. Se eu olhar para todos os lados da sociedade brasileira nos últimos 20 anos, inclusive no institucional, ele é totalmente diferente do Brasil dos 20 anos atrás, totalmente. O Ministério Público hoje é muito mais proeminente do que foi logo na criação pós-Constituição. O perfil socioeconômico do Brasil de distribuição de renda é diferente. A proporção de evangélicos hoje, 20 anos atrás, é totalmente diferente. Assim, o Brasil está passando por uma enorme mudança. O que a gente não pode, talvez, confundir é o seguinte, que o fato de você ter um nível de mudança relativamente baixo na política significa que não se está fazendo nada no país. Eu acho que essa leitura está equivocada e acho que é a leitura que está por trás dessas eleições. Uma visão equivocada sobre o que está acontecendo no país. Você está com o microfone pronto? Você vai mandar uma segunda? Porque tem vários outros querendo perguntar também. Não, eu queria comentar um pouco, talvez, o que ela tenha dito pode ser... Claro, Nublar, isso aqui é um território livre. Eu também tenho impressão, pode ser que eu esteja entendendo errado, que a sua crítica, que eu acho extremamente procedente, ela também pega, e com razão, primeiro um nível de debate, eu não estou falando só aqui fora do Congresso, tudo, que é muito estranho e muito descolado da vida real das pessoas. Então fica difícil você acompanhar, não é só uma questão de entender, é se interessar por aquilo ali. Mas se interessar pelo que a gente está discutindo aqui, você deve estar olhando e dizendo, puxa, mas vem cá, mas essas pessoas não sabem discutir coisas que têm mais a ver com a nossa vida, com a nossa Foi realidade. sua crítica, foi a nossa também, eu entendi. Claro, lógico. Eu imagino que sim, mas e acho legítimo e procedente. Então a gente posso fica... passar a palavra para o próximo que vai fazer a pergunta? Ele está esperando o microfone. Obrigado. Um cavalheiro. Próximo. Oi, eu sou a Manuela, sou aluna da SPM de Relações Internacionais. E eu queria saber se, considerando a polarização dos candidatos e uma possível mudança drástica na presidência, como vocês mencionaram, a gente pode esperar que a população e os movimentos sociais eles deem um voto de confiança ou pelo menos um tempo para ver como esse próximo governo vai trabalhar, como uma espécie de lua de mel realmente, ou não? Vai esperar que continue bastante ativo e conturbado? Vamos ver o cientista político e vamos ver o jornalista. Porque a pergunta dela é bem difícil. Ela diz o seguinte: quem assumir vai ter um período de graça, que você chamou de lua de mel, ou vai para o pau direto, né? Eu acho que não vai ter período de graça, não. Eu acho que a polarização final da campanha vai fazer com que dificilmente o candidato derrotado aceite passivamente esse resultado. Rapidamente, né? Isso é uma longa história, mas rapidamente, se o Bolsonaro ganha,
A direção do PT vai fazer o possível para reativar a sua militância e colocá-la na rua. E eles tinham esse hábito, eles andam um pouco mais calmos ou desapontados, mas se for reativado, eles vão fazer uma coisa complicada para o novo presidente, né? Passeatas e bloqueio de estradas, invasão de campo, de urbana, etc. Eu acho que vai ser bastante duro. Se o Haddad for eleito, da mesma maneira, quer dizer, as pessoas... aí vai haver uma variável interveniente, vai depender do grau de autonomia que ele consiga ter em relação à direção do PT e a alguns de seus líderes, especialmente Zé Disseu. Né? Se ele conseguir uma boa autonomia e com isso se ligar a alguns outros partidos que possam lhe dar sustentação, ele pode até ser digerido e caminhar bem. Agora, se ele não conseguir essa autonomia e se subordinar ao projeto de reforma radical que o PT tem, então a minha impressão é que ele não dura muito. Noblar? Isso em meias palavras. Esta né? é uma clássica pergunta para assunto, um repórter como você tem sido a vida inteira. O que acontece logo de cara com Bolsonaro? Estamos supondo, né, a partir do que a gente tem hoje, Bolsonaro ou Haddad, de repente daqui 15 dias é outra coisa, claro, mas do jeito que está hoje é isso. Eu não discordo das observações feitas por ele, talvez eu atenue um pouco e posso estar equivocado. Eu acho que você vai ter, se o Bolsonaro ganha a eleição, claro que o PT vai querer e vai, vamos dizer, naturalmente ocupar o espaço de oposição. A oposição ao governo é do PT e ninguém toma. Pode ter outros, mas é a vocação do PT e assim ele cresceu. Se isso irá necessariamente por um modelo mais radical ou um pouco menos radical do que o PT foi ou se comportou em vários momentos, eu não sou capaz de te garantir nada. Eu não acredito que o Zé Disseu, particularmente a tendência dele, embora expressiva dentro do PT, chegue a prevalecer, pelo menos nos dias, nos meses iniciais de um novo governo. O PT tem todos os defeitos que a gente conhece, mas alguns que a gente não conhece. Mas ele pelo menos depois que chegou ao poder, ele tentou se cristalizar, permaneceu o maior tempo possível, que é uma coisa também que todos os partidos fazem. Mas ele não apostou na desconstrução da democracia. Eu acho que essa desconstrução até, talvez o PT ficasse 20, 30 anos, pudesse acontecer se você começa a copiar o regime da Venezuela, da Nicarágua, de não sei o quê. Aí é um chute, poderia ou não. Mas não houve uma aposta na destruição do modelo democrático. Eu tenho muito receio, eu digo, dessa aposta na destruição se dá a partir de uma eleição onde, de repente, você chega lá um cidadão que, de fato, para dizer as coisas com clareza, defende, ou já defendeu muitas vezes, o restabelecimento da ditadura, tortura, isso, aquilo, outro. Promete que vai botar os militares em tudo quanto é de lugar. Qualquer coisa, não é chama o posto Ipiranga, chama o general Mourão. Dessa vez não precisaria ter nenhum golpe com brucutu, exército na rua, nem nada. É uma coisa normal. Quem é que vai tirar o Bolsonaro de se eleger presidente com impeachment para assumir o Mourão? Logo o Mourão é o maior antídoto ao impeachment do Bolsonaro, é o Mourão. Você diz, vou tirar... Não pode. Deixa o Bolsonaro aí, porque o Mourão assume e aí vai encomendar uma nova Constituição, eventualmente fecha o Congresso, dispensa, leva para o plebiscito, que, aliás, sempre foi uma tese de esquerda, o tido da esquerda, né? A gente leva para aprovação popular. Ou é a esquerda ou é a Suíça. Ou a esquerda ou a Suíça. Cara, eu vou passar para a próxima questão, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Alex, sou estudante de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares. Minha pergunta é para o Ricardo e para o professor. Lembrando que o Alex é nosso freguês recorrente. É um pouquinho. A questão é a seguinte, Ricardo, professor. Eu queria saber da opinião de vocês. Hoje nós estamos falando muito da segurança pública, que é um tema muito... Parece que ele está abrangendo mais do que, por exemplo, a educação e o desemprego. A minha dúvida é a seguinte. Será que hoje a população ela está refém desse tema segurança pública? O exemplo maior, por exemplo, é o candidato Bolsonaro. Ele tem um projeto que é liberar o porte de arma no Brasil, que eu entendo que o Brasil não tem estrutura ainda para ter o porte de arma como os Estados Unidos têm. Será que a população está refém dessa questão segurança, que um simples tema, vou liberar o porte de arma, fez o Bolsonaro disparar
em relação a outros temas, por exemplo, quando você fala de educação e saúde, não é um tema que o Bolsonaro bate muito, mas ele bate muito na segurança. Será que a população está refém disso? A pergunta dele é super pertinente, porque você está nos chamando a atenção quais são os temas dominantes na cabeça do eleitor nessa fase decisiva da corrida eleitoral e se é a questão do medo e da segurança que explicam o que até agora ninguém vai contestar, a liderança, ninguém pode contradizer que o Bolsonaro está na liderança, Mário. O que na verdade, deixa eu resumir bem curtinho. Qual é o tema que faz com que se explique a liderança do Bolsonaro? É o da segurança pública? Não, eu não acho. Eu acho que ele é um dos temas. Mas no meu ponto de vista, os dois temas fundamentais que deram essa alavancagem a Bolsonaro foi o antipetismo e o apoio à Lava Jato. Para mim foi isso. Agora, certamente essa posição dele em relação à segurança faz parte da sopa. Mas a firmeza com que ele defendeu a Lava Jato e a firmeza com que ele se apresenta como anti-PT, para mim, foi o que mais importou. Boa pergunta. O que é que explica o fenômeno Bolsonaro, na sua visão, Noblar? E depois eu queria também a sua opinião, Ricardo. Plenamente o antipetismo, sem dúvida nenhuma. Tanto que o Alckmin está esvaziado aí por conta disso, porque não soube se adiantar e eventualmente ele liderar essa coisa. Agora, eu acho que essa questão da segurança pública tem um peso muito grande. Eu digo isso, não é nem com base em estudos, pesquisas, eu estou dizendo no dia a dia, de ver, de conversar. Eu cheguei aqui em São Paulo segunda-feira, estou indo embora hoje, de noite. Em hotel, em Uber, em rua, em conversa, não sei o quê, eu só ouço essa, quer dizer, não só ouço essa, mas essa é uma das explicações para a força do Bolsonaro, não é a única, claro. Entendeu? As pessoas, eu pergunto muito, eu não perco a oportunidade de perguntar, vem cá, vai votar em quem, não sei o quê. Quando vencida ali a desconfiança inicial e quando diz, olha, ainda não sei, eu já sei que é Bolsonaro, quando a pessoa diz que não sabe, porque ou não quer dizer, é Bolsonaro, aí eu pergunto, mas por quê? Aí começa a conversa do armamento. Aí eu me faço de absolutamente idiota e pergunto, mas vem cá, mas a gente já não pode comprar uma arma desde que atenda aos requisitos e tudo. Aí as pessoas começam a ficar sem explicação. O que é que ele promete de diferente nesse aspecto? Não, mas ele diz que a gente pode ter uma arma. Sim, mas a lei já... Aí não. Aí a conversa não vai adiante, eu digo por uma falta talvez de maior explicação. Ricardo, a sua contribuição a tentar explicar o fenômeno Bolsonaro. Eu acho que é um pouco o que o Mário falou. A combinação de questões do qual a segurança pode... Uma certa percepção sobre a questão de segurança é uma delas. Mas não me parece que seja a principal, não. Eu acho que tem uma combinação de um antipetismo, uma certa rejeição ao establishment, que não é necessariamente só antipetista, porque esse mesmo eleitor se diz anti-PSDB e anti-outras coisas. Tem uma questão do anticorrupção, né, que é um discurso que eu não sei nada do meu programa, mas eu sou honesto. Né, essa ideia de que, olha, basta ser honesto que é o suficiente. E a população, de uma certa medida, compra esse discurso, de que não precisa ter proposta, que um pouco o Noblar falou. A proposta dele, ou a não proposta dele de segurança, é tão escandalosa, ele não tem proposta para absolutamente nada. Você pega a conversa dele com qualquer especialista, de mais à esquerda, centro-direita, de segurança, ele está a quilômetros do cara, mesmo mais conservador no campo da política pública. Então, ele é uma não proposta de segurança. Porém, ele combina com esse único tema dele de autorizar as pessoas mais facilmente ter arma, ele capturou esse tema para ele. Ele capturou a agenda nacional que está na cabeça das pessoas. Então, mas combinar... Segurança contra tudo isso que está aí, Lava Jato, tudo é ladrão, não sei o quê. E ele diz isso com muita simplicidade. Talvez até também por lhe faltar fundamentos para elaborar melhor isso. Isso bate nas pessoas. As pessoas entendem. As pesquisas indicam isso claramente. Próxima pergunta. E se você errar, quer dizer, desculpe, e se ele, inclusive, quando erra ou acha que exagerou, ele diz, foi brincadeira, e todo mundo, foi brincadeira, ele está zoando. Boa tarde, o meu nome é Luiz Felipe, eu sou da SPM, e eu queria saber, considerando todo esse cenário que a gente está vivendo de fragmentação, e considerando que a gente vive num sistema presidencialista de coalizão, como que pode funcionar a questão da governabilidade do próximo presidente, na questão de passar leis, passar medidas, a interação do Congresso com o presidente?
Essa é a pergunta boa, de né? $1 bilhão. De fato, nada inocente a sua pergunta. Essa é fácil. Indaga a todos nós o que a gente acha que quem quer que sente lá conseguirá fazer, não é isso? Vamos lá, eu estou chegando ao final, preciso que a resposta seja um pouco mais curta. Quer começar? Posso começar? Eu acho que qualquer governo, talvez com exceção do Alckmin, caso ele possa ser eleito, vai ter problema de governabilidade forte. Mas governabilidade no sentido de conseguir montar uma maioria minimamente estável e com relativamente baixo custo de barganha permanente. Eu acho que o Alckmin é o único desses que você coloca que teria uma certa margem de folga nisso aí. Eu acho que, em segundo lugar, seria candidatos como Ciro Gomes e Haddad, que eu acho que vão imediatamente ter uma coalizão com o PMDB. A gente brinca, a gente não sabe quem é o próximo presidente, mas possivelmente o Jucá vai ser o cara da civil, etc. Não, será ministro. Vai ser ministro. Líder no governo. O que leva um pouco essa ideia de que a não renovação do Congresso já te permite antecipar um pouco qual vai ser o jogo lá. Eu acho que o terceiro cenário, que seria o do Bolsonaro, ou seja, nem Alckmin, nem Ciro, nem Haddad, eu acho que aí você teria, num primeiro momento, a lua de mel, que remete um pouco à pergunta que foi feita anteriormente, mas no médio prazo, como nenhuma pessoa no entorno dele é voltado ou tem capacidade ou se mostrou com experiência para fazer esse tipo de negociação complexa, eu acho que no médio prazo tende a ter uma crise de governabilidade mais forte. Mário, é uma pergunta complexa, eu concordo, difícil. Não, eu concordo com a análise dele, eu acho que é isso. Nós temos uma possibilidade, Haddad ou Ciro, ou, para seguir o raciocínio do Ricardo Ceni e não ser injusto com o que você falou, eventualmente um Alckmin, teríamos aí os de sempre ali, o Bolsonaro um período de trégua, seguido de dificuldades devido ao fato dele não estar cercado de pessoas com, digamos, suficiente experiência na articulação. É esse o cenário também? Eu acho sim. É bem verdade que muito rapidamente essas pessoas se aproximam e se agregam, né? Isso é inevitável do jogo político. Né? Então nós vamos mudar essa pergunta para você, Noblar, já que você está com a última palavra do programa e você mora lá em Brasília. Que Brasília é essa que você vai viver em janeiro? Conta pra gente rápido. Vem cá, você tem uma Brasília que todo mundo conhece, que é essa cartão postal, Palácio Planalto. Não é essa que a gente quer saber, não. Quer saber aquela Brasília por detrás, naquelas festas que você vai, naqueles restaurantes que você frequenta, aqueles políticos que você dá tapa na barriga e fala, e aí? Fala desses caras, é isso que o pessoal quer saber, não enrola. Tá todo mundo para chegar lá, é louco para ocupar os cargos, negociar, arrancar favores do próximo governo. É o de sempre, eu estou dizendo, nesse aspecto, entendeu? O Centrão, quando foi para se distribuiu por aí, mas era um plano bem pensado, a gente vai para um canto, vai para o outro, finge que vai para o Alckmin, não vai inteiramente, vai só um pedaço, sobrevoa ali entre o primeiro e o segundo turno, de repente o Ciro está aí, pode ser alternativa, se o Alckmin não aplica. Eu já conversei com muita gente do Centrão, não, a gente vai para o Ciro, mas é uma escala técnica, entendeu? Depois a gente, no segundo turno, vai para onde tem que ir. E aí o pedaço vai para um com Haddad, o outro vai... Pessoal, isso é cinismo de repórter veterano, tá? Eu também sou, é cinismo, então não se assustem. O que o Noblar está dizendo é mais do mesmo, toda essa bagunça não fez a mesma coisa. Mas tem uma questão aqui, acho que diferencia, por isso que eu tentei fazer dois cenários, porque uma questão é você ter esse mais do mesmo liderado pelo alto clero, que é mais do mesmo, com muita dificuldade. Acabou há muito tempo. E a outra questão é a mesma situação... Espera um pouco, Noblar. E a outra questão é a mesma situação com o baixo clero. Porque o que a gente teve de experiência com o baixo clero liderando Câmara, etc., foram sempre muito rápidas, porque você não teve nem possibilidade da coisa virar. E quando você olha com o pessoal do alto clero, por exemplo, o governo Temer, profundamente... impopular, porém com uma certa articulação que manteve o país num certo padrão. Eu acho que esse que vai ser o dilema do baixo day after. Manda na Câmara dele Severino Cavalcante, que ele queria furar poço de petróleo, pedir um cargo desse na Petrobras, desde o Severino Cavalcante, que já não tem mais alto clero na Câmara. O antigo colégio de cardeais, que era do Congresso, várias personalidades em crise se reuniu, foi extinto. Infelizmente, não é uma visão pessimista, não, é a realidade. A gente vai ter lá o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, Sarney, ou
Renan voltando, Sarney perdendo a eleição do Maranhão, mas continuando com o escritório dele. Vocês estão começando um novo programa. esse infelizmente... Se quiser, a gente faz um eu sou obrigado. Não, mas eu acho uma bela pauta. Uma bela pauta. Eu tenho impressão que o pessoal em casa vai adorar ver isso. Juntar e ver, enfim, falar um pouco do que a Brasília é, que ela conta pra gente. A gente vai ser preso depois, Noblar, mas tudo bem. Depois, na Nova República, tinha umas festas fantásticas, mas depois acabou, aí não teve mais. Tinha festas fantásticas. Vamos parar por aqui, Noblar? Não, vamos, tá. Desculpe decepcionar. Agora falou em festas fantásticas. Você nunca me decepciona. É bom terminar dando um pouco de risada, que a situação não está fácil. Gente, queria agradecer aqui aos participantes da nossa roda, começando pelo Ricardo, são dois Ricardos, pelo Ricardo Noblar, meu colega jornalista, titular do blog do Noblar, e ele também é colunista da revista Veja. Agradeço ao segundo Ricardo Senes, economista, cientista político, diretor da consultoria Prospectiva. E meu terceiro muito obrigado vai a Mário Machado, cientista político, professor titular, fundador do curso de Direito da FGV do Rio. Pessoal, muito obrigado a vocês pela presença, participação aqui, trazidos pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa Escola, e a você, principalmente em casa. Obrigado pela audiência, até o próximo programa.